Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, estejam em paz. Esse vídeo aqui que eu vou gravar hoje é um vídeo que eu precisava gravar nesse momento. Devo até estar com o rosto um pouco inchado, porque já são mais de 1 hora da manhã, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Bom, eu não, eu já tinha nossa proposta de fazer os vídeos aqui para a gente poder refletir sobre assuntos dos mais diversos. A gente está seguindo uma linha assim mais questões de autoconhecimento, questões de, sobre a vida em geral. E hoje eu queria trazer assim um pouco uma reflexão sobre uma temática mais de caráter social mesmo, porque não cheguei a comentar com vocês, mas a minha profissão eu sou professor, do ensino médio, da escola pública, já tem mais de 10 anos. Eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e com habilitação em Antropologia. Me especializei em Educação à Distância, trabalhei muito tempo no Ministério da Educação e sempre em sala de aula. Então já tem um tempo aí que eu respiro esse universo da educação. Tenho 3 filhas, então me preocupo muito, esse conceito de educação na perspectiva lato sensu e estreito sensu. O que é educação, a importância da educação como um elemento de transformação dos valores humanos. Eu acho que essa história de que pau que nasce torto morre torto não existe. Eu acho que através da educação a gente pode realmente realizar uma revolução na sociedade. O tema do vídeo é o pacto da mediocridade na educação pública brasileira. Então, infelizmente, esse pacto ele é um pacto invisível, mas ele é um pacto que existe. Ele existe, ele é um pacto. Se você quebrar esse pacto da mediocridade, você sofre sanções, e esse pacto se fundamenta em quê? Em muitas coisas. Primeiro, hoje em dia, vamos dar alguns dados aí que corroboram essa minha tese. Hoje em dia, as crianças e os jovens passam 12 anos na escola, 12 anos. Se você pegar 200 dias letivos e multiplicar por 12, vai dar um número, não sei quantos mil dias aí. Não fiz essa conta, mas depois eu posso fazer e colocar essa conta. Então, são 12 anos da vida, dentro de uma escola, e aquele jovem chega lá depois do fim do ensino médio, do terceiro ano, e mal sabe ler um texto, sabe até ler, mas não consegue interpretar, o que a gente chama de analfabeto funcional. Todo mundo deve ter ouvido já essa expressão aí. Então nós estamos formando analfabetos funcionais, e o estudante, o aluno, não sabe também manusear as operações, fazer as operações básicas da matemática, com soma, subtração, divisão. Então, esse dado é um dado que já diz tudo. Como é que uma pessoa fica 12 anos na escola, 12 anos na escola, e termina o ensino médio nessa situação? Isso é inadmissível. Inadmissível. A gente não pode aceitar isso. A gente sabe que sempre quando tem campanhas políticas eleitorais, existem mil promessas em investimentos em educação. O Brasil ainda investe pouco em educação, e o pouco que investe ainda investe mal, e ainda tem toda a questão aí do desvio, mas investe mal. Então, a profissão do professor está completamente em ruínas. Hoje o professor não tem ele não goza de nenhum respeito. Os salários são ridículos, Para vocês terem uma ideia, o piso, o mínimo que a gente tem aí, para um profissional que tem uma importância como um professor, que é de passar, não só passar conhecimento, mas de ser um exemplo na vida daqueles estudantes, que é a pessoa que deveria ser uma pessoa altamente qualificada, preparada do ponto de vista intelectual, emocional, afetivo, para lidar com as múltiplas situações que acontecem em sala de aula. O professor recentemente aí conseguiu um piso de R$ 1.500, isso que muitos estados nem pagam esse piso. Sem falar dos professores que nem têm a formação básica também para atuar em sala de aula. Então, assim, resumindo, gente, a educação pública está jogada às traças. É um descaso total,
E essa responsabilidade não é só dos governantes não, viu? É de toda a sociedade. Enquanto a gente não tiver essa percepção, ficar só transferindo a culpa para os políticos, a situação não vai mudar. Os professores da escola pública que têm filhos. Nenhum professor da escola pública, quer dizer, nenhum não, mas se você for fazer uma estatística, você vai ver que 80% dos professores da escola pública colocam os seus filhos para estudar na escola particular. Isso já diz muita coisa, né? Ou seja, os próprios professores da escola pública não acreditam, não confiam na escola pública. Por que será? Hoje em dia o aluno vai para a escola para quê? Qual que é o objetivo daí do aluno ir para a escola? Por que ele está lá? Ele quer só o diploma, ele quer só a nota no fim do ano. Perdeu-se a essência da curiosidade, do prazer pelo ensino, do prazer pelo aprender, de fazer uma conexão desse conhecimento com a realidade. Então, tá tudo errado. Tá tudo errado, tá tudo errado. Eu não tenho as respostas, eu não tenho a solução, mas esse sistema que a gente tem hoje no Brasil está mais do que comprovado que ele é falido. Ele é falido. Ele é falido. Mais uma vez eu vou insistir nesse ponto. Como que uma pessoa fica 12 anos numa escola, e as estatísticas elas são elevadíssimas, e a pessoa não tem a capacidade de ler um texto e interpretar aquele texto. Eu, por exemplo, eu trabalho com alunos do ensino médio, com jovens e adultos, tanto no ensino de EJA quanto no ensino regular. O aluno chega no primeiro ano do ensino médio, uma situação precária. Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, textos de sociologia, textos de filosofia, que exigem uma interpretação, uma leitura do mundo, uma reflexão mais abstrata da realidade, de conceitos, com um aluno que não domina a base? É um drama, é um drama. Eu vejo, por exemplo, agora o ministro aí da Educação, o Mercadante, que tem até uma mente interessante, mas eu estou vendo, assim, por exemplo, o grande projeto dele agora é dar tablet para os professores, como se fosse resolver o problema da educação, né? Vários programas aí de informatizar a escola, também a gente não vê os resultados. Por quê? Porque essas soluções elas não vão na raiz do problema. E o que eu considero a raiz do problema? Primeiro, valorizar os professores, repensar completamente o currículo escolar, recuperar a participação da família nesse processo também, que hoje em dia as famílias também não estão nem aí. Inclusive tem uma lei que está tramitando que obriga, ou seja, obriga os pais a irem nas reuniões mensais, e se os pais não forem, vão ter que vão sofrer sanções, como por exemplo, de repente, não poder participar de concurso público. O Estado vai ter que obrigar o pai. Esse não é o caminho, né? Também não é o caminho a gente ensinar as nossas crianças que elas têm que estudar pelo medo, pela pressão. Lógico que de vez em quando você pode assim fazer não, vai, estuda, porque, né? Mas não é o caminho. Então, a minha avaliação sincera, enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto cidadão, é que o nosso sistema educacional no Brasil está falido. Esse pacto da mediocridade é uma coisa que está insuportável. Está insuportável, e eu vejo que isso também é um reflexo dessa nossa sociedade consumista, descartável, individualista, desumana. Eu vou dar alguns dados aqui que mostram que a nossa educação realmente está na UTI, gente. Está na UTI, e é preciso que algumas medidas sejam feitas, que a gente acorde para essa situação. Deixar de ser tão alienado, sabe? Tentar despertar as pessoas. Eu sei que, né, cada um é o senhor da sua consciência, mas a gente, enquanto formadores de opinião, enquanto pessoas que têm acesso ao conhecimento, a gente tem uma responsabilidade de poder tentar plantar sementes para um mundo melhor. Eu realmente, às vezes, me sinto de mãos atadas, mas o próprio sistema também quer que a gente se sinta, tenha esse sentimento de impotência.
E isso é horrível, a gente tem que pensar estratégias de mudar essa situação. Então, olha só, alguns dados aí para a gente poder refletir, para a gente ver que a situação é séria, esse é um assunto seríssimo, e embora as pessoas tentem dar um tratamento sério em campanhas políticas, só que nada é feito, fica só no blá blá blá. Então chegou um momento da sociedade se organizar mesmo, né, das pessoas aí fazerem movimentos em redes sociais, sabe? Porque a educação realmente está abandonada, está jogada às tralhas. O sistema público, a educação básica no Brasil, e o Brasil é um país realmente de contradições na educação. Mas se a gente vai, por exemplo, à pós-graduação pública no Brasil, nós ocupamos postos é, elevados em termos de produção acadêmica, na pós-graduação, até mesmo na graduação, e a nossa educação básica é um lixo, é repugnante, gente. E a gente tem essa tendência a valorizar o quê? A gente valoriza bastante o professor de nível superior, entre aspas, né? Porque o cara que faz um doutorado, um doutor, professor doutor de uma universidade hoje, ganha, sei lá, 6, 7 mil reais, que é um absurdo também. Né? E a gente fica pagando 1 milhão para um jogador de futebol. Essas coisas têm que mudar, gente. Tem que mudar, não é possível. Quando é que a gente vai despertar para essa situação? Então, ó, 12 milhões de analfabetos no Brasil, sabe? 12 milhões. 33 milhões de analfabetos funcionais, cerca de 33% da população. Né? E isso aí, esses dados eles vão tendo uma série de desdobramentos. Né? A gente tem 15 milhões de famintos no Brasil, sabe? Então, enquanto a gente não mudar essa situação da educação, quer ver um exemplo como a gente não se importa, a sociedade não se importa? Se a escola pública ficar em greve um mês, as pessoas não estão nem aí, sabe? Só vão começar a se antenar que a escola pública ficou em greve depois de 3 ou 6 meses. Gente, se a escola pública ficar uma semana de greve, tinha que ser motivo para parar a sociedade. A gente, o que está acontecendo com a escola? Por que não está funcionando a escola? Né? Hoje em dia, as escolas viraram prisões, os alunos também não têm. O professor virou um mero reprodutor de conhecimento, o aluno também não tem mais motivação, interesse em ir para a escola, então muita coisa está errada, sabe? Esse é um vídeo um pouco desabafo também, como eu falei, eu não tenho as respostas absolutas às soluções, mas de uma coisa eu sei, do jeito que tá, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Chega dessa mediocridade, chega, vamos dar um basta nisso, né? Cada um reflita com a sua consciência o que pode ser feito. Eu vou ficar por aqui porque o vídeo já está chegando a quase 15 minutos, certo? Então, vamos refletir sobre isso, pensar. Eu quero depois voltar com dados mais organizados, para mais um desabafo inicial, para a gente poder depois manter uma reflexão sobre esse tema. Um abraço a todos, fiquem em paz, até breve, tchau, tchau.